Fala aí, pessoal! Estamos começando hoje uma nova série de aulas, agora falando sobre a fisiologia humana. Vamos estar falando também algumas coisas comparadas com outros organismos aí, para a gente ter um parâmetro de como a gente funciona. Beleza? Aguenta aí que a gente já volta! Bom, galera, voltando então, começamos a falar aí sobre homeostasia ou homeostase. Bom, o que significa esse termo? Esse termo significa equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio dinâmico do nosso organismo, das funções do nosso organismo. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que o teu corpo sempre vai tentar se manter em equilíbrio, tá? As funções digestórias, com as funções circulatórias, com as funções respiratórias, tudo vai tentar se manter em equilíbrio. Para quê? Para você existir. Então, o nosso corpo sempre vai tentar manter essa constância de funcionamento, tá? Independente daquilo que está acontecendo no meio externo. Nós vamos ter um estado, basicamente, de independência relativa com o que está acontecendo no ambiente. É claro, por que relativa, professor? Porque nós temos que estar trocando continuamente de energia, né, de matéria, energia. Tem hora que a gente vai estar com mais frio, tem hora que a gente vai estar com menos frio, perdendo calor, ganhando calor. Eu preciso adquirir nutrientes, eu preciso fazer trocas gasosas. Então, quer dizer, eu tenho que ter uma interatividade contínua com o ambiente. E é claro que o meu organismo sempre vai tentar se manter de maneira constante nas suas funções. O que aconteceria se nós quebrássemos esse equilíbrio dinâmico, tá? Vamos definir algumas coisinhas. Equilíbrio, quer dizer, essa vai e vem, mas sempre tentando se manter de uma maneira constante. Então a gente vai ficar hora mais estimulado, hora mais inibido, mas eu vou tentar manter um equilíbrio. Dinâmico por quê? Porque muda toda hora. Não é estático. Tá? Você está aí agora sentado observando, né? Prestando atenção nessa aula que a gente está aqui trabalhando com você, e você está aí sentado ou deitado, né? Mas você tem aí uma pressão adequada para como você está agora, você tem movimentos respiratórios adequados para o que você está fazendo agora, o teu sistema digestório está funcionando ou não está funcionando, depende de quando você comeu, mas tá tudo aí acontecendo, mudando toda hora, sem que você fique preocupado com isso. Caso você tenha que sair agora aí da sua cadeira, da sua cama, e tenha que ir lá na cozinha, né, bater aquele ranguinho agora, bateu a fome, o que vai acontecer? Você tem que se adaptar, tá? Porque agora você vai ficar em pé, você vai andar para lá e para cá, então quer dizer, a tua pressão vai mudar, os teus movimentos respiratórios vão mudar, então quer dizer, tudo vai se adaptar para uma nova condição. Agora, quando você voltar ao que era antes, né? Voltar lá, ficar deitadão, né? Esse friozinho, ficar lá embaixo das cobertas, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter uma nova adaptação, a tua pressão vai se ajustar, a tua respiração vai se ajustar, tudo se ajusta, tá? Então isso que é chamado de um equilíbrio dinâmico. Agora, o que acontece se esse equilíbrio dinâmico for quebrado? Se você não conseguir fazer essa continuidade de mudanças, nós saímos de um estado de homeostase, de equilíbrio, e entramos num estado de doença, tá? Eu costumo sempre falar isso aqui, ó. Ou você tá bem ou você tá mal. Não existe meio bem e meio mal. Ou você está saudável, ou você não está saudável. Se você tiver qualquer quebra dessa homeostase, quer dizer, você saiu do equilíbrio, você vai entrar num estado de doença. Se a tua pressão agora não está mais, o teu coração não está mais trabalhando direito, ou você saiu de um equilíbrio e entrou no estado de doença,
tá? Você sofreu uma queda, se ralou inteiro lá, quer dizer, você saiu de um estado de saúde, entrou num estado de doença, porque teu organismo vai ter que se reorganizar com aquilo ali, tá? Talvez vai gerar um quadro de infecção, o sistema imunológico vai ter que ser ativado, eu não sei o que vai acontecer, mas você saiu do equilíbrio e entrou no estado de doença. Agora, o que teu corpo vai ter que fazer? Vai ficar doente? Não, ele vai tentar trazer você de volta para o equilíbrio. Vai fazer o quê? Vai fazer todo o retorno, tá? Às vezes, tá? Isso pode acontecer de maneira natural, mas às vezes você pode ter que utilizar um medicamento, às vezes você tem que fazer algum procedimento, né? Cirúrgico, né? Talvez você tenha quebrado alguma coisa, vai ter que engessar, colocar uma tala, sei lá o que vai acontecer. Mas você tem que sair do estágio de doença e voltar para o estágio de homeostase. Porque se você não estiver em homeostasia e se mantiver em estado de doença, o que vai acontecer? Você vai para 7 palmos, meu querido, tá? Vai bater as botas, vai morrer, tá? Então só tem 3 coisas na nossa vida: ou eu tô bem, ou eu tô mal, ou eu tô morto, tá? Então não existe um cara meio morto, ele tá vivo ainda, porque se ele tiver morto, ele não tá mais vivo. Ok? Então são estados, né? Parece engraçado, mas a gente fala alguns termos assim que às vezes fogem da casinha. Mas a ideia é essa: ou você tá bem, ou você tá mal. Se você tá mal, tem que voltar a ficar bem. Porque se permanecer mal, você vai bater as botas aí, você vai morrer. Beleza? Quem é que trabalha com com esse controle básico aí da homeostase? São 2 sistemas básicos, né? O sistema nervoso e o sistema endócrino. São os 2 que vão controlar basicamente aí tudo aquilo que você faz. É o sistema nervoso, geralmente com ações rápidas, né, curto prazo, e o sistema endócrino, geralmente com ações mais lentas, mais duradouras, médio e longo prazo, é a questão dos hormônios. Então, como é que a gente é regulado dia a dia, em todos os momentos aí? Ou é impulso nervoso, ou é hormônio. Os 2 trabalham em conjunto para te manter vivo. Os 2 trabalham em conjunto para garantir essa homeostase no seu organismo, tá? De maneira, como falar assim, operacional, tem que estar funcionando, tem que estar ali dia a dia, trabalhando tudo certinho. Então, sistema nervoso coordenando, sistema endócrino coordenando para você existir no planetinha. Ok? Agora, como é que meu organismo sabe os limites? Tá? Como é que ele sabe, tá? Para não extrapolar, às vezes, uma ação, tá? Você sofreu lá um susto, o coração disparou, mas o teu organismo sabe que o coração disparou, a pressão aumentou, eu tenho que voltar ao que era antes, tá? Eu tenho que acalmar o meu coração, eu tenho que voltar a respirar de uma maneira adequada, baixar a pressão. Como é que teu organismo sabe? É porque nós temos um mecanismo chamado de feedback, tá? Feedback, ou em português de retroalimentação, tá? Então é um mecanismo, tá, de controle dessa homeostase, mecanismo de controle da homeostase. Então meu organismo sabe que se ele extrapolar, tá, se ele ir além do limite, vai bugar o sistema como um todo. Então o que a gente vai ter? 2 tipos de homeostase. A homeostase, 2 tipos de feedback para garantir a homeostase, tá? O primeiro feedback chamado de negativo. O que é um feedback negativo? É aquele que vai atuar para reverter a mudança que aconteceu, tá? Então, quer dizer, o coração disparou por causa de uma situação, então eu vou ter que ter um mecanismo trazendo o meu coração de volta ao estágio anterior, tá? O estado anterior, negativo. O mecanismo positivo, tá? O feedback positivo, ele vai amplificar um processo que foi iniciado. Opa!
Então, a gente tem situações que precisa amplificar, mas a maior parte das situações é para negativar o processo, para reverter o processo. Eu vou dar exemplos agora para você de como isso acontece, tá? O primeiro exemplinho que eu vou trabalhar é com o mecanismo de feedback negativo, é o controle da tua temperatura corporal, tá? A tua temperatura ali, normalmente ali 36,5, 37 graus. Tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. E aí, de repente, você começou a fazer um exercício, você começou a gastar energia, você começou a gerar calor, e isso faz com que a tua temperatura suba, tá? A tua temperatura vai aumentar. Mas espera aí, o que acontece se a minha temperatura aumentar? Eu não posso ter um aumento repentino de temperatura e a temperatura simplesmente ir subindo, 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 subindo. Por quê? Porque eu vou ter problema com minhas enzimas. Lembra do processo chamado de desnaturação? A desnaturação, ela vai acontecer, um dos fatores que causa a desnaturação é a elevação de temperatura, tá? Além daquilo que a proteína ali pode suportar, que a enzima pode suportar. Então ela vai literalmente cozinhar. É o que acontece na febre. Então o que o teu organismo fez? Se a temperatura corporal subiu porque você começou a fazer um exercício, então nós temos que baixar essa temperatura, voltar à temperatura de 36,5. Então o que o meu organismo vai fazer? Bom, o sistema nervoso vai mandar você dilatar vasos sanguíneos, né, para aproximar os vasos sanguíneos mais da sua pele. Por quê? Porque a gente faz troca de calor com o ambiente. Por isso que quando você está fazendo exercício, você fica vermelho, né? Você fica vermelhão, as bochechas avermelhadas aí. Por quê? Você aproximou os vasos sanguíneos da pele. Para quê? Para aumentar a dissipação de calor, para aumentar a troca de calor com o ambiente. Você vai fazer com que as suas glândulas de suor comecem a liberar, tá? Comece a liberar ali a questão do suor. Por quê? Porque quando eu começar a perder água, aí nós voltamos lá numa característica química da água, calor específico elevado. A água demora para ganhar calor e demora para perder calor. Então o que eu faço? Se eu aproximar, se eu começar a jogar água fora do meu organismo, tá? Eu estou jogando literalmente calor fora. E aí a minha temperatura vai abaixar. Então, quando eu faço a vasodilatação, quando eu começo a suar, tá? Tudo isso, tá? Em conjunto é mecanismo para fazer com que você perca calor para o ambiente. E aí o que acontece? A tua temperatura volta a baixar e você volta a ter a sua temperatura normal, 36,5 ali o 37. Então, durante um exercício, durante um quadro de febre, né, você pode perceber a temperatura aumentou e você começa a suar para baixar a temperatura, né? Aí a gente fica naquele esquema na febre, né? Aumenta a temperatura, a gente sente calor. Abaixa a temperatura, a gente sente frio. E a gente fica naquela, tira o cobertor, bota o cobertor, tira o cobertor, bota o cobertor, até que nosso organismo dê conta do processo infeccioso e nos livre daquele problema ali. Agora, e se a tua temperatura abaixar, tá? Por exemplo, tá friozinho, né? Então, o meu organismo, tô sem blusa, então eu tô perdendo calor para o ambiente. O que vai acontecer? Se eu perder calor para o ambiente, agora eu vou fazer ao contrário, eu tenho que aquecer o meu organismo. Como é que eu aqueço o meu organismo? É bem legal agora. É claro, aqueles vasos sanguíneos que dilatam quando você está com calor, agora eles contraem. Por que eles contraem? Para afastar os vasos sanguíneos da sua pele, para diminuir troca de calor com o ambiente, quer dizer, manter o teu calor, né, em você. Outra, você para de suar, né? Agora não é hora de suar. Tá, agora não é hora de suar. Então agora é hora de segurar calor. Agora, outra coisa que é muito massa, tá? Muito massa. O que acontece quando você está com frio e você não está agasalhado de uma maneira adequada? Lembra que a blusa, né? A blusa, o agasalho, a jaqueta, ela não serve para aquecer você. O que esses vestuários aí são? Eles são isolantes, tá?
tá? Isolantes térmicos. Então você vai colocar uma blusa sobre a sua pele, você vai ficar isolado do ambiente, quer dizer, você vai diminuir as trocas de calor com o ambiente, você vai conservar o calor. Agora olha que legal, mas eu tô aqui de camiseta, né? Tá friozinho, né? E eu não tenho blusa. O que que meu organismo começa a fazer? Eu tenho que gerar calor. E como é que eu gero calor? Eu começo a tremer. Opa, quando eu estou tremendo, tá? Involuntariamente aqui, o que que eu tô fazendo? Contração muscular. Eu estou fazendo uma contração muscular involuntária. E aí o que vai acontecer? Essa contração muscular involuntária gera calor. Opa, gerou calor. Eu estou fazendo contração, estou gerando calor. Isso aquece meu organismo. Você vai perceber o quê? Que quando você se esquentou novamente, você fez o quê? Parou de tremer. Opa! É para isso, então, que você treme, para gerar calor e te aquecer novamente. Ah, voltamos a temperatura para o normal. Então, legal, estamos ali em 36,5 de novo. Se a gente permanecer no frio, tá? Sem uma proteção, eu vou ficar ali contraindo a musculatura, eu vou ficar gerando, tentando gerar calor. Mas a perda de calor para o ambiente, ela acaba se tornando ainda muito intensa. Frio muito intenso, é de camiseta, né? O que vai acontecer? Você pode até tremer, mas não vai dar conta. E aí isso pode gerar um quadro de hipotermia e aí até te levar a óbito aí, se a nossa temperatura baixar demais. Tudo bem, gente? Esse é o mecanismo, então, negativo. Vamos falar, então, de um mecanismo, agora, positivo. Olha só que legal. O organismo, tá? O nosso organismo, tá? Grávido, vamos falar assim, vai chegar um momento que o neném tá ali, né? Isso não apenas da gente, mas aí em outros mamíferos também. O nosso organismo entendeu, tá na hora de nascer o neném. Então começa a acontecer o quê? Contrações uterinas. Então o útero começa a contrair, tá? Para estimular a liberação do neném, do filhote. Isso vai estimular sensores de estiramento na musculatura e isso estimula lá o seu cérebro, né? O seu encéfalo, lá na região do hipotálamo. E aí o hipotálamo vai liberar uma substância chamada de ocitocina, tá? Que vai para a hipófise, tá? Que vai para a hipófise posterior, tá? Cuidado, a ocitocina, ela não é produzida pela hipófise. A ocitocina é produzida pelo hipotálamo, jogada na hipófise posterior, e a hipófise que joga a ocitocina na corrente sanguínea. Cuidado com isso aí, hein? Então, a ocitocina, né, agora na corrente sanguínea, vai fazer o quê? Vai estimular mais ainda a contração uterina. Opa, olha só! Eu tenho um hormônio que está agora estimulando a contração uterina. Ele não está diminuindo, né? Como se fosse um feedback negativo. Agora está sendo um feedback positivo, está estimulando. Então, olha só, a ocitocina vai lá no útero e estimula o útero a contrair mais ainda. Contrai mais ainda aí. Aí estimula mais sensores, mais hipotálamo, mais hipófise, mais ocitocina. E vai aumentando, até que o neném, opa, nasceu. Porque nós temos essa estimulação aí acontecendo com esse objetivo, mandar o neném para fora. Agora, olha só que legal que é o nosso corpo, tá? O útero era um trocinho pequenininho, uma merreca do negócio, e ficou monstruoso por causa de um neném lá dentro, tá? Principalmente quando você tem aqueles neném que nasce gigante, tá? Então, o útero cresceu bastante. Agora, o útero tem que voltar ao mais próximo daquilo que era o normal, o dito normal. Então, o que eu preciso fazer? Fazer com que esse útero comece a contrair novamente. E quem vai mandar esse útero contrair novamente? A ocitocina. Então, a ocitocina ela vai continuar sendo liberada para o útero voltar para o tamanho normal. E olha que legal, a criança mamando, tá?
É necessário a criança mamar, ok? Né? Toda a parte de defesa, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas enquanto a criança está mamando, tá? Quanto mais ela mama, mais ocitocina a mãe produz. Porque a ocitocina é necessário para que haja liberação do leite. Então, as mulheres vão liberar o leite aí, ok? E quanto mais leite ela libera, mais ocitocina ela produz. E aí, quanto mais a criança mama, mais leite, mais ocitocina também atuando lá no útero. Então, o útero também continua contraindo. Para quê? Para voltar ao tamanho normal. Beleza? Então, isso já é um feedback positivo, tá? A maioria das nossas respostas são feedbacks negativos. Legal? Bom, o que nós vamos trabalhar aqui durante essas aulas de fisiologia? Tá? A gente vai trabalhar com as funções chamadas de vegetativas e as funções de relação. O que são as funções vegetativas? São aquelas que mantêm a gente mesmo, assim, ó, funcionais, tá? Então a gente tem as funções de reprodução e as funções de nutrição, tá? As de nutrição nós dividimos didaticamente em digestão, respiração, circulação, a excreção, que mantém aí toda essa parte de nutrientes indo para lá e para cá e assim por diante. Os de relação, né, já vamos ter aí essa nossa interação mais com o ambiente, né? Então, o que está fazendo a gente interagir com o ambiente? Então, toda a parte de coordenação e integração, que vai envolver sistema nervoso e sistema endócrino, toda a parte de sistema músculo esquelético, sustentação, locomoção, sistema imunológico, defesa. Olha o corona aí, né? Eu preciso estar com um sistema imunológico legal, alimentação adequada, tudo para que a gente possa sobreviver ao grande processo aí que a gente está passando, esse processo de ataque e a gente tentando se defender. O sistema sensorial, toda a parte de visão, de audição, da fala, tudo isso tem que ser coordenado. E o nosso revestimento corporal aí, tá? Eita, barulheira! E o nosso revestimento corporal aí para nos blindar também aí de outras entradas aí de micro-organismos, assim por diante. Legal? Essas são as funções fisiológicas que nós iremos trabalhar durante toda essa sequência de aulas que a gente vai estar fazendo aí. Ok? Por hoje é isso aí então, galera. Grande abraço e até a próxima aula. Abraço!